Olá, 17º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade. Eu me chamo Mônica e vou apresentar um relato de experiência intitulado Fatores para o Desmame de Benzodiazepínico na APS. O objetivo desse relato é comparar as características de duas experiências de desmame de benzodiazepínicos, criando hipóteses para os diferentes desfechos dos casos, tendo em vista a importância do tema e a dificuldade encontrada para tal desprescrição. A literatura nos traz que a redução gradual da dose, acompanhada de terapia cognitivo-comportamental, é a estratégia mais efetiva para a cessação de benzodiazepínicos. A redução da dose deve ser planejada em conjunto com o paciente, porém, recomenda-se reduzir de 25% a 50% da dose inicial a cada 2 semanas, cessando o uso entre 6 e 8 semanas. Sabe-se que o paciente que está orientado quanto aos sintomas de abstinência e sua duração tem maior chance de manter-se disposto a enfrentar o processo de desmame. E os principais sintomas de abstinência são insônia, ansiedade e inquietação, os quais podem durar dias a semanas. Vamos agora comparar os dois casos. A paciente A, do sexo feminino, estava em uso de diazepam, uma medicação de meia-vida longa, que foi prescrita há 2 anos por um episódio depressivo grave. A paciente buscou atendimento médico para fazer essa retirada e, portanto, já estava no estágio de ação no modelo transteórico de mudança do comportamento, ilustrado nessa imagem abaixo. Ela desejava parar de usar o benzodiazepínico porque entendia-se dependente e via os prejuízos individuais e familiares da droga. Enquanto que a paciente B, também do sexo feminino, que estava em uso de clonazepam 4 mg à noite, entendia-se dependente, mas não desejava parar o uso. Estava, portanto, pré-contemplativa quanto à mudança do comportamento e não conseguia perceber os efeitos adversos do uso do benzo. Cabe salientar também que a paciente B usava a medicação há mais de 5 anos e que ela havia sido prescrita por uma insônia não investigada ou tratada adequadamente. A paciente A teve um desfecho positivo, conseguindo cessar o uso, enquanto que a paciente B não teve sucesso no desmame. Os principais fatores que podem ter contribuído para o sucesso na desprescrição da paciente A são a rede de apoio fortalecida, pois os familiares da paciente A estavam interessados e foram envolvidos no tratamento, enquanto que a família da paciente B não foi incluída no processo. Nesse sentido, o contexto biopsicossocial da paciente B contribuiu para a falha no desmame de clonazepam, pois ela estava vivendo uma sobrecarga mental por ser cuidadora de um dos filhos que sofre de esquizofrenia, além de estar passando por conflitos matrimoniais, enquanto que a paciente A e sua família passavam por um momento de ascensão social e econômica. A indicação do benzodiazepínico e o tempo de uso certamente contribuíram para o sucesso da paciente A, uma vez que ela já não estava em episódios de depressão grave e compreendia que não havia necessidade de manter o uso de diazepam. Outro fator que diferencia as duas pacientes é a percepção que a paciente A tinha dos efeitos adversos da medicação. A paciente A apresentava grandes prejuízos sociais e familiares pelo efeito de sonolência residual do medicamento. Sentia-se dependente e incomodava-se por isso. Já a paciente B compreendia sua adição, porém não identificava que sua dificuldade de memória pudesse estar relacionada ao uso do medicamento, ou que a insônia inicial que seguia apresentando podia estar relacionada à dependência de benzodiazepínicos. Concluímos através dessa experiência que o sucesso na desprescrição de benzodiazepínicos depende fortemente do contexto familiar e biopsicossocial do paciente. Assim como percebemos a importância de realizar uma abordagem individualizada, compartilhando as decisões e o planejamento da retirada, adequando a nossa abordagem conforme o estágio de mudança de comportamento em que o paciente se encontra. Não deixando de pontuar que é dever do médico orientar os malefícios do uso dessa medicação a longo prazo, manter vigilância quanto ao abuso do medicamento e oferecer a desprescrição a todos os pacientes em uso. Fico agora à disposição através do meu e-mail para conversar sobre o tema e tirar possíveis dúvidas. Muito obrigada. Segue as nossas referências.